Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, queridas. Tudo em paz. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, André. Andréia e todos. Hola, buenas noches. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Denis não pode estar com a gente, que ele está voando de volta para a cidade Hola, buenas dele, ele noches. viajou a trabalho. Bueno, Então, hoy não Denis no deixando va a o nosso estar horário con sagrado nosotros, desse encontro, a gente resolveu assistir esse vídeo, que é um vídeo inédito, así que vamos a ver un video. produzido recentemente, é um vídeo do início do ano, Es un bem video interessante. nuevo de Para este año. detalhes, Es gente, una esse entrevista vídeo que le tem hace 1 hora e meia de Andrew duração. Holesek E a a gente está Rinpoche. fazendo a tradução ao vivo para o espanhol. E Y pode ser bueno, muito cansativo para o tradutor fazer 1 hora e meia direto. Então a gente tem uma vamos proposta de a assistir verlo. 1 hora Vamos a hacer la hoje, mitad hoy, que será e más o a menos una outra hora. hora a gente assiste na semana que vem. Quem não Y, puder estar ou quiser assistir antes, eu passo o link. Mas y só seguiremos la para otra quem vai fazer semana, em o bueno, espanhol, depende nossa cuando querida venga Denis. Karina, poder traduzir com tranquilidade, né? Porque 1 hora e meia sem intervalo é um pouquinho puxado, tá Entonces, bom? bueno, Então eu vou haremos compartilhar o lo vídeo que com mejor se pueda. vocês. E na próxima semana também, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, o Denis pode esclarecer. E dar Y mais cualquier duda o informação. comentario durante la semana lo pueden escribir en el grupo que Denis lo va a aclarar. Bem-vindos todos a esse Entonces, podcast. Estou muito empolgado bienvenidos. com a oportunidade de Estoy muy conversar entusiasmado com os professores Tenzin de Wangyal tener Rinpoche sobre esta um dos ocasión de meus hablar con temas Tenzin favoritos, Wangyal que é Rinpoche Yoga dos Sonhos. acerca de mi tema Como a preferido, gente el faz uma yoga de pequena los sueños. introdução sobre o que nós vamos falar agora, Entonces, vamos a hablar tem essa segunda edição un poco maravilhosa de do esta livro segunda edición del libro, tibetano El yoga de los sueños. dos sonhos. O Tenzin Wangyal Rinpoche, ele é fundador e diretor Rinpoche, do Rinmincha fundador y Internacional, director e del recebeu Rinpoche treinamento Internacional. de grandes professores, e Él inclusive a fue graduação dele de Geshe entrenado na por Europa e nos grandes Estados Unidos desde 1991. Ele escreveu maestros y desde muitos livros, 1986 que tiene livros su de ler, então eu recomendo graduación de Geshe. Y passar bueno, esse tempo escribió com o muchos meu libros, professor. yo pude leer Então algunos, vamos já pular direto así para a que nossa conversa. Então eu estou bem vamos a curiosa comenzar. em saber por que você elegeu Entonces, focar ¿por qué no usted yoga dos eligió sonhos ao longo dos enfocarse anos? Porque en el yoga del isso sueño? não é muito usual, né? Porque no es muy usual Para en los lama maestros enfatizar yoga dos sonhos e yoga aquí do en sonho Occidente. também. Então estou bem curioso sobre o que Entonces te tengo inspirou, curiosidad Rinpoche, sobre qué le inspiró a enfatizar esse tipo de meditação. a Rinpoche, esta práctica, a muito obrigado enseñarla. por estar Muchas aqui, gracias. estou honrado, é Estoy muy maravilhoso ver honrado você. y estoy E muy para alegre responder a sua pergunta, de verte. eu acho que existem duas razões do meu Y lado. creo que hay dos razones. Pro meu lado pessoal, em relação ao meu lado pessoal, Por un lado mío personal, é que eu cresci dentro da tradição. yo crecí Então, a dentro minha de la mãe, tradición é, y mi madre, que ela sempre teve nos eh, guiando através dos ella sonhos nos guiaba dela. a través Ela de tinha sus muitos sueños. sonhos, Ella tenía ela muchos tinha histórias sueños, tenía fantásticas com esses historias sonhos. fantásticas E também o de sus professor com o sueños. qual eu cresci, Y mi maestro con el que yo crecí, ele era como um professor do dia a dia para al mim. que E yo basicamente ele veía me todos los días, alimentou, que me me daba ah, el abrigo, comida, então, ele y sempre él falava sobre os sonhos hablaba dele. siempre sobre E sus como eu sueños. cresci no monastério, Y como yo crecí en un monasterio, isso era uma parte do nosso treinamento também, é aprender sobre a era una parte de mi metodologia yoga dos entrenamiento, sonhos. la práctica del yoga de los Dentro sueños. do Madhyud, do Tantra Dentro Madre. del Tantra Madre, el Então, Mashyuda. fazer parte disso, isso fez parte do Entonces, meu crescimento. eso es parte Quanto mais eu de mi vida, de mi crescia, crecimiento. mais eu realizava isso, que isso era algo muito importante. Y a medida que yo crecía veía que eso Um terço era da nossa algo vida a muy gente passa importante. dormindo. E se a gente não tiver pistas Y sobre bueno, como esse tempo é pasamos gasto, un tercio de la vida ou até durmiendo. mesmo se a gente Y gasta esse tempo entonces de uma forma es errada, mucho ruim, a gente vai tiempo y estar perdendo podemos tempo precioso da ignorar vida. ese tiempo o Então, se gastarlo de fosse una um mala tempo manera. escondido na nossa vida, Hay como un tiempo ahí escondido, e que nós não año tras estaremos año. utilizando bem o sono.
Então, por isso que eu acho que eh, isso realmente é importante. E y também, yo creo que es muy importante que aprendamos a pegando esse usarlo lado, do bien. outro lado, quando eu cheguei no Ocidente, eu También percebi que cuando llegué a realmente tinha Occidente, tradições muito rígidas, vi que muito aquí tenían complexas. tradiciones Então, rígidas, às vezes, os complejas. professores tentavam ensinar de um jeito, Entonces había algunos mas que a maestros que pessoa não trataban conseguia de acessar aquilo, enseñar, parecia pero que as no, pessoas não eram parecía que no era una apropriadas, enseñanza para Occidente, no eran como un recipiente apropriado, e apropiado parecia que tinha um pouco de para las arrogância nisso, mas enseñanzas aos poucos y as que pessoas creaba foram arrogancia, percebendo. Depois, aos poucos, eu já como pero mestre fui percebendo que nem poco a todo mundo poco quer yo fui atingir o corpo de percibiendo arco-íris que no era, ou atingir a digamos, iluminação, tan mas as así, pessoas que no es que precisam todos primeiramente occidentales lidar quieren com os alcanzar la sofrimentos delas. iluminación o el cuerpo Elas de precisam arco iris, superar os sino que más sofrimentos, bien atingir la mais gente trata harmonia. de disminuir su Talvez isso já sufrimiento, tener seja más o suficiente para alegría, algumas y pessoas, né? con Diminuir os eso ya para sofrimentos. muchos Então, es eu precisava de suficiente. um tópico que fosse comum. Entonces yo quería un Todo tema mundo sonha, que né? fuese Todo mundo común. sonha e dorme também. Entonces, todas las personas Eu não sei duermen, se é y todas realmente las personas sueñan. fantástico. Me parece fantástico. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Buda, né? Cuando Que é o hablamos, desperto, e quando a gente por fala ejemplo, de sobre Buda, el despierto, lúcidos sonhos lúcidos sueños também, lúcidos, a gente tem essa narrativa, né? Então, eu tenemos estou esa, curioso para a gente esa avançar um narrativa. pouquinho mais, porque muitas Y pessoas no para Ocidente, elas são muito ocupadas e avanzar un poco más, elas, las personas aquí en elas Occidente falam están muy assim, ah, você ocupadas pode me perturbar y durante o suelen dia, mas de decir, noite me não dá. puedes pedir cosas de día, pero de Porque noche uma pessoa ocidental, no me uma pidas pessoa nada. Entonces, estabelecida ¿por qué no yoga do una sono, profesora de Occidente podría estar interesada ela en diz, bom, practicar primeiro de yoga del tudo, sueño? eu acho que de forma geral no mundo, Bueno, particularmente primero, nessas culturas eh, mais en las industrializadas, culturas más com industrializadas, internet, né, con internet, com eletricidade, con tanta luz eléctrica, a luz está sempre iluminando, né, as pessoas. hay como mucha As luz pessoas têm permanentemente dificuldade de artificial. dormir. Entonces, Elas não también por dormem eso muito hay bem. dificultades de dormir. Então, esse é um La grande gente no problema duerme que as bien. pessoas têm. Elas Y eso es un gran sofrem de problema, privação de sono. la privación de Então, sueño. eu acho que se eu tentar Entonces, reconhecer o quão importante é dormir, yo o quiero bem-estar, hacer buscar o hincapié en lo bem-estar do nosso importante que es corpo, dormir da bien mente, do nosso para el nosso bienestar de nuestro desenvolvimento cuerpo, nuestra espiritual. mente, para nuestro Então, desarrollo a gente espiritual. percebe que dormir é algo sagrado, mas não só Entonces, dormir, mas o que nosotros essa parte percibimos que dormir que es é algo dormir. sagrado. Então, No é solo isso que dormir, acontece, essa sino atividade que acontece à lo que noite. sucede, la Uma actividad parte do nosso cérebro fica mais en el ativa quando a sueño. gente está desperto, mas Hay una parte de essas nuestro cerebro que atividades, está elas muy activa não. cuando estamos despiertas, Parece que elas não têm pero a veces consequências, mas elas têm. Então, algumas têm boas consequências, outras pueden tener consequências negativas. Por consecuencias quê? no muy buenas. Porque nós não sabemos como acomodar, Y como nosotros no olhar sabemos para aquilo, como processar aquilo, cómo como transformar, como acomodar, cómo utilizar procesar, aquilo cómo transformar. de alguma forma. Entonces, de alguna manera, Existe esse momento precioso, escondido, oculto, ese e momento cada indivíduo ele tem precioso, oportunidade de escondido, crescer que nisso, de cada uno descobrir tiene isso. oportunidad de E descubrir, aí o sono à que es el noite tiempo é a del sueño. forma como nós regulamos o nosso calendário, né? Então, todo dia de Es manhã, una quando a gente forma acorda, como a de gente pensa, elaborar, eu vou porque durante acordar el às día 7:30 da manhã, por exemplo. planeamos a qué hora Trace um despertarnos y plano para cada fazer isso, actividad que isso, isso, vamos a isso, até hacer chegar a hora de dormir à llega a noite. la Então, noche. esse horário é o horário onde Entonces, você não vai precisar ficar fazendo planos, cuando né? llega Você la tem a noche, ya no livre precisas ali, pode más ser la pessoa agenda. rica, Ahí tenés pobre, libertad. inteligente ou não. Puedes ser Essas rica, pessoas elas pobre, estão inteligente, livres, no, vão pero dormir. siempre vas a tener esa E aí libertad a gente tem de la noche. oportunidade para a gente Y ahí realmente está descobrir la algo, oportunidad curar algo ali, descobrir algo. de descubrir, Rinpoche, de é curarse. verdade que Escuché, quando es nós estamos verdad. trabalhando com a mente noturna, nós estamos Cuando estamos trabalhando com trabajando con la mente dimensões ocultas, nocturna, nos familiarizamos como con raízes dimensiones da nossa ocultas, experiência. como Seria la raíz isso. de la E é experiencia. verdade. Experiencia sería Podemos eso. dizer que quando nós trabalhamos com Y essas entonces, si raízes, hacemos ese as trabajo folhas e os galhos con las e as raíces, flores vão se el transformando, tronco, las ramas, todo eso va a ser seria beneficiado. correto isso? Depois de sim, ¿Sería correcto absolutamente. decirlo así? Então, gostaria também, queria falar da segunda edição do livro, Y maravilhoso. también quería hablar de la Maravilhada segunda edición del em libro, ler esse me livro, parece porque maravilloso. eu estudei muito a primeira Yo edição, estudié mucho então tem su muito primera material edición, novo nesse
Y hay material nuevo Então, en bem esta nueva curioso. edición. Me Y estoy muy deixa eu só curioso. dizer mais uma última coisa. Tem um aspecto Y una do cosa livro más, que eu realmente apreciei, que algo que yo aprecié mucho, quanto tempo e problema que você teve para situar cuánta o dedicación Yoga dos Sonhos, llevó para crear todo un uma contexto necessidade en ese libro, texto eh, hablando para colocar essas del ideias de karma, karma e tudo mais. eh, E aí, ao longo das linhas do livro, eu fiquei bem interessado. y Assim, quedé você é muy um dos interesado. raros professores nessa prática maravilhosa. Como que foi o seu pensamento Y me para intriga saber ensinar ao cuál es longo das el décadas pensamiento sobre de isso? Ai, por qué porque assim, enseñar a lo largo de eu acho tantas que décadas esta práctica. é meio complexo, como Es eu falei. complejo, es O complejo. sonho, a El ideia sueño, fundamental do sonho, la da idea prática do yoga do fundamental sonho, é de a la imagem, práctica porque na imagem de sonho, isso tem um significado mais profundo. es que Então, el vamos sueño tiene un dizer, significado más né, profundo nessa tradição que en tântrica nossa, Occidente. tem significados mais profundos ali, acho que no meu ponto de vista, Ese es mi punto de do vista. que a abordagem ocidental Porque el dos abordaje sonhos ocidental, occidental né, da prática ocidental. de Não los é sueños sobre alguma es, neurose, não é sobre consertar, assim, o sea, en Occidente es más sobre la resolver algum neurosis, sobre problema, não é resolver sobre analisar problemas, sonhos, analizar não los é sueños. En sobre. cambio, nuestra visión no es esa. Tem sonhos, tem significados mais inerentes ali. É Nosotros mais buscamos algo más inherente, nosso aspecto é mais sobre dissolver es as más ilusões sobre do que a disolver la ilusão e ilusión a del sueño projeção no y la sonho. proyección del sueño. Então, particularmente sobre também a autorrealização. Então, También puede ser esse sobre la é o ponto de autorrealización. vista. Claro, quando você fala em autorrealização, O sea que cuando hablamos de muitas pessoas, autorrealización, para um psicólogo, significa para un algo psicólogo eso diferente tendrá un significado do que y, a y hay autorrealização muchos para uma significados pessoa, né? diferentes. Então, sempre a sociedade Entonces, vai dar la sociedad sentidos está dando diferentes para isso. sentidos diferentes para estos temas. Então, essa coisa de autorização, ela vai mudando ao longo dos séculos. Entonces, Então, por exemplo, quando eu estou na por jardim de ejemplo, infância, cuando estamos en el jardín de grau, infantes, faculdade, después que eu en la estou escuela, aposentado, después jubilados, ou que eu estou morrendo, y después ya ou numa crise estamos de meia idade, tudo muriendo isso, o en crisis todas essas de la coisas, mediana elas não edad. são quem você é. Então, Todas existe esas cosas no um son sentido lo que mais tú eres. profundo de Hay autorrealização algo más nisso. profundo. Mas quando a gente olha de um ângulo Entonces, si uno lo mira de cierto ángulo, numa direção, uma direção específica, eh, aquilo fica uma abordagem complexa. es un abordaje Eu sinto dentro, por exemplo, complejo. do meu próprio processo, Entonces que eu me yo, en mi torno, quando propio eu faço isso, eu me proceso, torno mais gentil, cuando hago esta mais práctica, suave, me mais vuelvo más acomodada, gentil, consigo más entender suave, melhor me acomodo sobre a mejor, fraqueza e sobre quais são as necessidades que estão ali. distingo mejor las Eu necesidades tento, mías. é como, eu não Entonces, tento fazer com que essa abordagem seja mais intento simples que el para o dia a abordaje dia sea das más pessoas. simple y que Eu ayude al tento día a día de colocar las um sentido personas. mais profundo ali para poder abrir o La idea es significado da abrir prática, porque a el maioria das significado de la pessoas práctica, não é o que elas estão procurando uma abordagem tão profunda, né? porque muchas personas no están buscando un abordaje tan profundo. A autorrealização nesse nível La mais elevado, quer dizer que autorrealización nem en tem ese um eu nivel ali. elevado parece que ya no hay un yo ahí. No Dzogchen, Claro, né? en el Dzogchen, É difícil de você tentando pero es difícil introduzir para as pessoas quem elas são. No fim, você introducir acaba para las falando personas sobre quem elas não são. Então, quién ellas son. Es más fácil hablar de quiénes ellas no son, porque elas se identificam demais porque las com personas se aquilo que elas não identifican são. de más con lo que no Quando a son. gente fala sobre o que elas não são, parece que para elas fazem mais sentido. Y eso a veces lo entienden mejor. Às vezes a gente pensa, Hablar quiénes no son, eu sofri muito porque eu fui marido, porque las personas porque eu expresan, sou bueno, sufrí pai, mucho ou porque mãe, fui marido ou o nos padre 10, 20 anos o atrás eu madre, tenho sofrido porque eu toquei essa o hace identidade 20 años profissional. Então, sufrí una crisis se você profesional. introduzir elas através desse ângulo, Entonces, las vão entender personas melhor do que se você disser, van a entender não, mejor você que não no é son verdade, eso, senão as pessoas podem ficar até depressivas. y si les dicen no hay ningún yo, capaz que las personas hasta quedan como De deprimidas. uma forma lúdica, assim,
Entonces, de una forma lúdica, yo aprecié en el libro, cuando usted habló del tiempo que uno debe usar, quando você falou que o yoga dos sonhos ele é um tipo de yoga que vai trazer uma y el yoga del sueño trae, para nós, para nossa vida. Então, gostaria de que você falasse um pouco sobre esse Ahí no entendí. yoga mental interno. entonces a ver si podría hablar de este yoga mental interno, Como que isso pode ajudar no mundo prático? cómo nos puede ayudar Te diz, en un mundo práctico. por exemplo, Por sabe, ejemplo, começar coisas muito simples. se puede Por empezar con exemplo, cosas muy simples. todos nós temos questões com dormir, com sono, né? Acho que a Todos maioria das tenemos pessoas cuestiones con tem. el sueño. E particularmente quando você vai envelhecendo, definitivamente você Más vai cuando aumentando uno va esses envejeciendo, problemas. pasan los Por años, exemplo, quando eu tô va teniendo más de viajando, esos problemas. eu Por ejemplo, fiz a yo longa viagem da hice Ásia un largo viaje por Asia e eu fiz tudo lá do meu dia a dia e tá, y bueno, mas nesse tempo, eh, cuando volví, 5, 6 dias é difícil por 5 o 6 días, yo me despertaba a las 2, 3 de la mañana con dificultad para dormir. Después quedaba con sueño en el día y eso desordena los hábitos. Entonces, cosas simples. Hay mucha gente que sufre con esas cosas simples. La mayoría de la gente se despierta y prende la luz, prende el celular, la computadora, en lugar de quedarse un poco en ese cuarto oscuro, sin luz, y volver hacia adentro. Entonces hay personas que eso no lo pueden cambiar. Apenas no pueden dormir, prenden la luz y comienzan a prender su celular. Entonces, son patrones que tú puedes no reconocer, pero alguna parte tuya lo está haciendo. Y en cambio, si no prendieras la luz, no agarraras el celular, respiraras profundo, podrías entrar en un confort interior, en el espacio interno, o volver a dormir. Hay un espacio muy confortable que se puede encontrar simplemente respirando. Entonces hay personas que ni siquiera lo intentan. Una vez que nos adormecemos, estás en ese mundo interno. Y cuando hablamos de sueño, Antes de você sonhar, por exemplo, parece que não é um estado tão importante. antes de dormir, soñar parece que no es un estado muy importante. Elas dizem, as pessoas não Las sabem o personas que significa aquilo ou por que aquilo é importante, né? Essa atividade, essas responsabilidades são importantes. O que você preguntan por qué es importante. onde tudo está acontecendo, parece que não é importante, mas isso não faz sentido. Porque o que importa é a atitude Entonces, das pessoas. Se a pessoa ela não tem nenhuma pista do que ela está si la fazendo, persona no tiene ninguna pista de lo que está haciendo, ela precisa saber no que no va a poder, ela tem que estar aberta para toda a ideia. no va a poder avanzar, tiene que estar abierta a la idea de todo lo que está pasando. Sobre isso e também, claro, uma vez que o sonho, por Entonces, si só, quando ele acontece, cuando o sonho básico, na verdade, ele é a el sueño sucede, es el sueño básico, es una actividad en el campo de las emociones. Células, nosso corpo. Então, essas atividades elas estão acontecendo e toda atividade ela tem uma razão para acontecer. E muitas Suceden cosas en nuestro cerebro. Todo eso tiene una razón. Nuestro cerebro intenta procesar a través de los sueños. Es como una conversación entre dos personas. Cuando alguien dice, querido, tenemos que hablar, parece que eso no suena muy bien, que siempre es que hay alguien dice eso cuando tiene algún problema. Pero también es bueno cuando se comparte el silencio.
Então, por exemplo, quando eu estou dormindo, eu estou tentando Entonces, processar uma cuando estoy questão, uma durmiendo, estoy tratando de situação, uma procesar ferida, um situaciones, medo. Tem heridas, alguma camada miedos. subjacente ali muito Hay ahí algunas sutil ali capas perto. subyacentes. Então, o que quer que esteja acontecendo, você está tentando lidar ali nos sonhos. Entonces, de alguna manera en el sueño estamos Então, lidiando con existe um eso. processo de reconhecimento Podemos do ir que está acontecendo. reconociendo Você vai de lo que está reconhecendo que sucediendo. você é mais do que aquilo, que você Y entonces tem cuando vas essas reconociendo que dificuldades, sos que más você que pode fazer ese o que você rol o quiser, que você ese descobre problema, esse espaço e daí você não fica vas bloqueado nas descubriendo cada vez coisas. más Então, espacio. isso é o yoga. Então, Y tem ese es uma el yoga. sensação ali de profunda realização de liberdade, de Y flexibilidade. ahí vamos ganando Você não ser espacio, bloqueado nessa flexibilidad, identidade. libertad. Quer dizer, você está desempenhando o papel. Estás Então, não desempeñando é un rol, como... Não estou dizendo que a identidade é ruim, pero no má, estás mas absorbido às vezes por completo por eu ese rol. acho, por exemplo, se eu não apenas me identificar, Si yo me identifico un poco, ou eu não me identificar de no forma es mais forte, né, com o eh, marido, un ou com o problema. pai, ou com um professor. Então, claro, na verdade, assim, eu tenho algumas questões que às vezes eu posso me identificar mais de forma mais forte Entonces, com uma identidade ou outra. Então, eu algunas, acabo criando questões ali. algunos roles en nuestra vida nos Mas a gente identificamos não... con más intensidad, Então, assim, essa seria a questão da gente não ser uma identidade que está pero acomodando outras identidades. Na verdade, o que a gente precisa é reconhecer hay que o tener espaço cuidado de no que ser una todos identidad ocupamos. que está Então, acomodando acho las que esse tipo de otras coisa é bem identidades. importante pro yoga dos sonhos. Então, Rinpoche, você poderia, então, falar Entonces, podría hablar sobre como nós descobrimos acerca o de não cómo eu descubrimos el yo, el no yo, entender essa dimensão, y entender essa esa questão dimensión multidimensionada de nós mesmos e dessa de nosotros mismos flexibilidade da identidade y la flexibilidad de la identidad que está por baixo daquilo que que está por não tem debajo, um eu ali. que no tiene un yo fijo. Você pode se tornar um ator, né, ter um papel, mas Uno puede como tornarse un seria? actor, A Rinpoche pero diz, ¿cómo sería? eu não sei Rinpoche dice, no sé, sobre assim, o não eu, quando você el no está yo, mais cuando tem essa estás sensação de liberdade, né? Eu não con sou esa ninguém. sensación de libertad, de no Esse ser não nadie ser ninguém especial, te dá essa oportunidade de ser eh, qualquer coisa. y ese no ser nadie te da la oportunidad de Então, ser por que você cualquiera o cualquier cosa. quer ser qualquer um? Porque as circunstâncias, ¿Por qué quieres ser elas alguien? definem Porque las diferentes circunstancias momentos. lo Tem momentos piden. que você pode Entonces, querer ficar hay mais quieto. momentos Como que que você puedes sabe querer qual ser é o más momento tranquilo, em que você está aberto, hay você momentos percebe, esse é o momento que eu que tenho que estar mais estás más quieto. abierto y Esse é o percibes, momento que eu bueno, preciso es conversar mejor que mais ahora hable, bonito, que eu preciso ser mais es agressivo. mejor Não sei se que a ahora palavra correta, sea mas más mais forte. firme o que sea Então, más esse é o sonriente, momento que eu posso estar mais sorridente, mais pacífico. más Então, pacífico. as diferentes personalidades, elas têm a habilidade de manifestar diferentes coisas. Então, Entonces importante é você podemos não se manifestar identificar de forma diferentes forte com cosas. nenhuma dessas identidades. Então, a Y es bueno no ideia estar adherido a de ninguna de esas múltiplas identidades con tanta firmeza. personalidades tem aquela desordem, né, de múltiplas identidades. Ahí también existen los Todas essas problemas de coisas desorden de foram múltiple personalidad. foram Eso fue estudiado faladas, né? Mas uma das causas a veces. disso acontecer, dessa desordem, Eso é abuso na infância. puede Por quê? suceder por Porque algún abuso en la existiu infancia, momento particular ali en algún que momento en ela precisou ser particular. protegida e aí ela precisou se proteger. La, Porque el no momento niño que ela se precisó ser identificava com protegido y no fue aquilo, protegido y de ela alguna começou a manera se autoproteger. se, Porque ela se precisava se proteger e não autoprotegió. conseguia. Então elas manifestam naturalmente essa personalidade para proteger outra personalidade. Então Entonces aparecen partes nuestras que protegen a nuestras personalidades más elas têm necesitadas. tanta harmonia em viver junto com, né, com aquelas personalidades como se fosse uma família. Entonces esas Parece que nem é identidades necessário internas não, a ter alguém. veces son unas cuantas y pueden estar Acho en que, por exemplo, armonía. no budismo tem um panteão, né, de En el deidades budismo, por ali por ejemplo, alguma tenemos razão un elas panteón aparecem, de mas o deidades, melhor é não ser pero a nenhuma veces delas, es né? mejor Estar no espaço do Dharmakaya. no ser ninguna de ellas y estar directamente en el Sim, Dharmakaya. Rinpoche, essa prática funciona Esta para mim práctica porque
Y funcionó para mí. Essas múltiplas identidades, né? El tema de las Mas múltiples identidades. parece que eu não estava encarnando nenhuma identidade Pero yo me sentía que no estaba encarnando ninguna mas identidad eu en senti que eu particular. estava tendo mais uma flexibilidade mais Sentí más que voluntária. estaba haciendo una flexibilidad. Mas, como você disse, né? Como usted Estar no dice, centro daquilo parece que é uma estar en el boa centro, transição, né? Ficar no canal como central, estar ubicados en el para não canal ter um central, renascimento involuntário nessas outras para luego identidades. no Seria tener, isso? por Sim, ejemplo, un renacimiento absolutamente. involuntario. ¿Sería eso? Sí, Quando a absolutamente. sua consciência é mais completa e a Cuando nossa dor tu não é conciencia es más empurrada, né, completa, para aquilo, com certeza. Então, se você não se importar, eu gostaria de con me aprofundar certeza. um pouco mais e explorar Entonces, algumas quería nuances profundizar un poco mais más sutis dos aspectos do livro. en Isso é cuestiones muito más sutiles. curioso. Tem Me da alguns curiosidad. professores Hay atualmente algunos maestros actualmente que eles têm falado bastante sobre isso, que que eu acho dicen maravilhoso, mas alguns bastantes professores cosas eles sobre falam esto. que quando a gente volta a dormir, Dicen que a a gente está veces retornando cuando nos vamos a dormir, para que nossa nosotros retornamos natureza não dual. a nuestra naturaleza no dual. Mas na primeira edição do livro, Pero en la você primera disse algo edición de su libro, interessante usted dice algo muy interesante. Dice nós retornamos para dormir. Quando nós que retornamos nosotros, para cuando dormir, vamos a dormir, recarregamos as nossas baterias parece sansáricas. que recargamos nuestras baterías Isso tem a ver com ampáricas. diferentes dimensões do sono? ¿Esto tiene que ver con distintas dimensiones de sueño? Ou seria uma. O que ¿O sería, essa questão de recarregar as baterias qué sansáricas? sería esto de Uma recargar contradição aí las com baterías alguns samsáricas? professores Parece que fuera una falando contradicción sobre isso. Eu gostaria de entender essas dimensões, con né, otros da profesores. consciência. Me gustaría entender Isso esas depende da distintas interpretação, dimensiones. provavelmente, né? Bueno, esto Eu não depende de acho la que tenha interpretación. alguma No contradição. creo que haya contradicciones. Então, por exemplo, Entonces, por ejemplo, na nossa meditação durante en o nuestra dia, meditación uma durante das el coisas que a gente día, pode fazer é nosotros trazer lo que atenção para o momento hacemos es traer presente, para o nosso la corpo, atención al momento atenção para a presente, nossa a nuestro respiração. cuerpo, a nuestra Então, basicamente, respiración. significa que você está trazendo Entonces, atenção de básicamente, forma mais estamos próxima para trayendo la sua boca, atención cada vez más para profunda não elaborar continuamente y dejamos de histórias de elaborar dor, ou para não ficar historias de dolor. bloqueado nessas emoções No de dor, quedamos ou bloqueados pensamentos de dor, identidade de dor. Então a gente vai dissolvendo, ni en los dissolvendo, pensamientos ni en las emociones, dissolvendo, vamos até a disolviendo, consciência pura durante a disolviendo, meditação. É isso que nós hasta tentamos fazer. acceder a la Então isso, conciencia de pura forma parecida, en la acontece à meditación. noite também, Entonces, eso durante o también se sono. puede hacer Então a durante el gente sueño. dissolve os elementos terra, Disolvemos los água, elementos, tierra, agua, ar e fuego, espaço, e a gente aire y vai, aquilo espacio, vai se tornando mais luminoso, y todo se va luminoso, mais tornando más sutil, mais luminoso, sutil. más sutil, más Mas o sutil, ponto é que a identidade, ela vai y se ahí enfraquecendo. la A identidad se va verdade vai como enfraquecendo. Então, de alguma también forma, a gente deshaciendo, se dissolve de y volta de na alguna base manera da consciência, aquilo que nós chamamos de nos base disolvemos en la da base de la consciência. conciencia, Consciência base. o en la conciencia Então, base. por isso, e algumas pessoas elas estão totalmente Entonces, envolvidas algunas nessa personas pueden practicar então elas y de hecho lo acabam hacen entrando nessa prática mesmo y de entran sonho da clara luz. en esa práctica del yo de la clara luz. Algumas pessoas elas podem experienciar isso, mas isso Para não é para todo algunos mundo também. eso es Mas a fácil, para maioria otros das no. pessoas, La mayoría de las personas elas ali, né, nesse momento, elas não estão totalmente ativas nas histórias de dor, nesse momento, en parece ese que elas momento estão recarregando. Se ela não entra na es que ellas consciência, é isso que eu están chamo de recarregar a recargando. bateria de Sansara. Cuando no se entra en la conciencia pura es lo que yo llamo recargar las baterías É samsáricas, como se ela não conseguisse alcançar, né, ¿no? que Que a la gente estava persona no falando. consigue alcanzar ese estado. Então, parece que elas ficam bloqueadas. Las personas quedan E bloqueadas elas se tornam mais ativas y entonces por outro lado, elas hay podem sueños alcançar um más estado de activos autocura também. Quando elas conseguem entrar na y cuando se isso, entra assim, en esse estado profundo es sentido. un estado Algumas coisas que eu de gostaria autocuración. de... Hay algunas cosas que Eu acho que são gustaría contribuições únicas no livro, nessa edição nombrar particular. como Tem contribuciones uma únicas sessão en su maravilhosa libro. que você estava conversando Hay una sección sobre maravillosa estabelecer os acerca guardiões de do sonho
establecer guardianes en el sueño, como un círculo de protección. ¿Podría explicarnos un poco más de eso? Sobre todo con las versiones que no pertenecen al budismo Bon o budismo tibetano. ¿Cómo lo podríamos traducir? eh, Estas nociones de protectores del sueño a nuestra cultura. Rinpoche dice, generalmente, en nuestra tradición, las imágenes, la iconografía de las imágenes, hay una imagen masculina, es más airada, que protege de la dimensión más externa. Y hay una diosa femenina, que ella protege más el lado interno. Es un poco como padre y madre, ¿no? No que sea exactamente así, pero energéticamente un padre protege más de afuera y una madre protege más internamente, abraza al bebé y lo cuida, es más interno. Entonces está la diosa, nosotros llamamos la diosa de los sueños, está relacionada con el sueño de los sueños, y ella es la que protege toda, nos protege de la conceptualización dualística, de las emociones negativas. Entonces, básicamente, estás como soltando este mundo sansárico y esta diosa te va a acompañar y te va a llevar a otra dimensión y te va a dejar ahí, consciente, en esa dimensión. Así es como lo entendemos nosotros. Hay, según cada tradición, hay distintas diosas, algunas son más bondadosas, otras un poco más airadas. Es como cuando uno es pequeño que su madre le cuenta historias y cuando uno ya es grande ya no le cuenta más y cada uno queda con sus propios pensamientos, emociones. Pero la madre trae eso, abre el espacio de imaginación, de amor, te lleva a ese mundo en el que vas a entrar al dormir. Entonces, tenemos esas madres en nuestra tradición. En mi infancia era así. Después, al ser adulto, uno ya no tiene eso. Entonces, esa sería la idea de la diosa. Puedes tomarlo algo psicológico. Hay una parte más rígida y otra más suave. Entonces, cuando vamos a dormir, tenemos una parte que se autocritica y dice, es como negativa. Y hay otra parte nuestra que es más suave y dice, bueno, sí, pero no fue tan malo, mañana va a ser un día mejor. Y tiene una actitud más de apertura, de protección, de seguridad. Entonces podemos abrirnos para ese aspecto de uno mismo. Eso es muy importante antes de ir a dormir. Es importante que aprendamos eso. ¿Cómo ir a dormir? Entonces, uno de los grandes regalos que usted nos ha dado es que usted asumió que está trabajando en Occidente y tiene esa forma tan amable de conversar con las personas. Entonces, en Occidente tenemos esta cultura judeocristiana o islámica y usted habla de flexibilidad. ¿Cuántos flexibles los tantras son cuando se enfrentan con estos principios de estas mentes que no son asiáticas? Cuando hablas de protectores, ¿cómo podemos invocar un protector siendo de otras culturas? Bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando estás con la idea de que
no somos nadie y que a raíz de eso podemos ser cualquiera, yo creo que fundamentalmente toda religión tem uma tradição diferente. É parecido Toda com religión tiene una música, tradición que distinta. aí você tem a oportunidade de criar qualquer coisa única. No sé Então, si todas através da dicen que tú no eres história, nadie. das circunstâncias, então, por exemplo, em diferentes partes do mundo, né? A gente sabe, tem diferentes religiões, diferentes filosofias. Entonces hay diferentes filosofías, religiones y principios. Da verdade que qualquer coisa é possível, ok? Então, Y de alguna quando manera você olha, eso por parece que todo es exemplo, posible. budismo, se você vai para uma cultura baseada, Si vas para una por exemplo, cultura, assim, no a Paquistão tem ver, o Buda en magrinho, no Pakistán, por Nepal ejemplo, tem tienen un o Buda muy gordo, flaquito, en otros lados outro tienen un que Buda usa muitas, gordo, muitas roupas, o outro que en otro Buda que sem usa muchas ornamentos. Então, ropas, otros sempre sin aquilo é ornamentos. traduzido culturalmente. Você pode dizer Entonces, isso, você pode dizer. todo va siendo E traducido o último, culturalmente. tentando dizer Pero lo que estoy tratando de decir existe, que existe quando não tem flexibilidade nessa tradução cuan- cultural, tem algum cuando no erro, hay um equívoco aí. flexibilidad en la transmisión cultural, hay un error, É importante você ter essa abertura, porque quando porque você es se sente importante livre, tener completamente apertura. livre, Cuando te você sientes sente, por exemplo, não, completamente eu quero, libre, porque eu tenho identidade, mas eu não realmente não me sinto tienes bloqueado una nessa identidad, pero identidade. no te sientes Aí, bloqueado por esa quando identidad. você passa no dia desse jeito, você fica Cuando feliz, estás porque un día você brilha tranquilo, e feliz, você sente o sol brigando com no você, estás seu ar tá bloqueado, sentís fresco, el sol, el você vê aire as crianças fresco, ves correndo, los chicos você jugando, aprecia quando um garçom te serve um café, tudo, qualquer te coisa pode te sientes fazer feliz, porque você agradecido está cuando bloqueado el na mozo te da un identidade. café. Então, agora, o que te Ahí no faz estás feliz, aferrado a una tudo identidad. pode te fazer feliz, porque você Entonces, no sabe, você percebe importa que qué você exactamente está feliz por te dentro. pase, porque todo te va a hacer Então, feliz, porque isso não é estás uma feliz questão por de dentro. religião, mas em Entonces, no es tanto una cuestión de religión. em algum sentido, existe En algún sentido, a manifestação, ela é menos las importante porque manifestaciones o son espaço menos que abriga essas importantes que el manifestações. espacio en Então, el que nas se dan las tradições, manifestaciones. não tem discussão Entonces, sobre esse aspecto eh, mais não dual, né, do estado não dual. As diferentes no, culturas e muchas tradições, religiones no elas hablan vão mostrar tanto isso. del estado no dual. Mesmo na tradição tibetana, eu acho que em toda a tradição, En la tradición tibetana, bueno, yo como tibetano, tibetana, então às vezes eu sinto que ao invés de yo enfatizar siento que no meu lama, en vez de enfatizar, por decir, exemplo, meu lama, meu lama, meu mi lama, lama, só vamos falar mi sobre Buda, por maestro, exemplo. a veces es mejor Se a hablar gente colocar só directamente sobre sobre Buda, o foco no Buda e o ensinamento do Buda, como que mas es claro, eu respeito suficiente como ser hablar de humano, Buda. eu sei o quanto eu Yo aprecio entiendo, o meu professor, por ejemplo, cuánto e aí aprecio a mi eu sinto uma maestro devoção forte por y yo ele, siento una tenho devoción fuerte por esse él, relacionamento profundo com ele, tengo un bonito, relacionamiento mas profundo con quando él. você... Aí se você sente que aquilo é profundo, porém genuíno, você Entonces, si entende es un o que é uma relacionamiento profundo, devoção. genuino, Você não está se vas a forçando entender lo que para es la ir para uma devoción, porque direção. lo estás Você está se sintiendo sin ningún esforçando. esfuerzo. Você tem que meio que reconhecer Entonces, como que você está, se você está atravessando essa fronteira. es como una frontera ahí que hay que Porque atravesar. devoção é como se fosse dar uma nova vida para alguém. Por Quando você ejemplo, sente devoção, mas quando você devoción es como tem una sensación devoção, de você una não nueva tem que vida se cuando la forçar, sentimos. sentir nada por ninguém. Pero cuando no sentimos devoción, Particularmente, no debemos alguém esforzarnos diz assim, por sentir devoción. o meu professor é mais importante, minha tradição é mais importante. Não, então a gente pega e volta o foco pro O cuando Buda dicen, mi e maestro es mejor, mi tradición es ficar mejor. falando, No, meu no, lama, no. seu lama e tal. Então isso se aplica daí a todas as Eh, tradições, né? Judaico-cristãs, Eso se aplica etc. en todas las tradiciones y Então a gente religiones acaba se también. esquecendo sobre a raiz comum disso, né? Aí o diz, deixa acaba brigando com Entonces alguns galhos. terminamos olvidando Então la vamos raíz avançar del tema y sobre se a queda religião con las ramas. porque tem uma questão Bueno, central dando aqui un para o paso Ocidente, essa más adelante, noção hay otra cuestión da central para necessidade de Occidente, adaptação, la noción mesmo de la quando nós necesidad falamos de sobre adaptación. evolução darwiniana, Cuando hablamos de evolución que fala que aquele que não darwiniana, se adapta é extinto, mas eu dice sei que que aquel tem que no se essa adapta se tradição extingue. preciosa de Entonces, sabedoria, né? estas tradiciones preciosas de sabiduría, O que eu gostaria de falar sobre isso é que tem uma
A mí me gustaría hablar sobre eso. versus Hay una adaptación que es versus propia, algo inapropriado. Então, o pero quanto también que a flexibilidade demais puede é ser ruim. inapropiado. O sea, cuando Por la exemplo, assim, ah, eu quero fazer flexibilidad essa prática fazendo. puede ser excesiva y hacernos mal. Tem mestres que falam assim, não tenha medo de fazer sua prática do jeito que você quer fazer. Algunos dicen, no tengas miedo de hacer esa práctica. Então, o quanto que Entonces, você ficar mudando a prática para se adaptar para si mesmo perde da magia, perde o processo. cuando uno adapta la práctica para sí mismo, ¿cuánto pierde de la magia verdadera de esa práctica, magia original? Eu acho Entonces, que la você adaptación, precisa yo creo, adaptar o que precisa ser adaptado. es preciso adaptar a Eu veces. não acho que tem um limite. Novamente, se você colocar o limite, No creo que você haya vai un estar límite. colocando o limite em si mesmo. Você vai estar se forçando. Existem diferentes Y no es níveis de cuestión de adaptação. esforzarse. Cada um deles, você precisa respeitar e permitir a Cada uno adaptação precisa nessas situações. respetar y permitir la Então você adaptación. tem que olhar e olhar, né? E ver. Algumas coisas eu consigo adaptar, outras coisas eu não Entonces, consigo adaptar. Então, por exemplo, tem lá os algunas movimentos cosas do me puedo Burning, adaptar, tem a os otras 9 no. veículos. Hay E muchas eles prácticas, muchos estão dizendo, não, vehículos. só tem 8, esquece, não pode. Então, No, a hay gente não diz muchísimos. isso. Ah, não, se não tem que ser 9, não pode ser 8 e tal. Não tem. Por exemplo, 5 caminhos são Por 5 caminhos, ejemplo, 10 booms são 10 booms. 5 caminos son 5 caminos, 10 boomies son 10 Eu boomies. acho que também não é tão bom colocar um limite, né? No me Quem que parece pode tan fazer bueno isso? No poner esos Ocidente eu límites. entendo isso muito bem, porque En Occidente yo lo a gente já é entiendo meio bien, criticado por alguns outros mestres por tentar tornar as coisas mais simples. ya me han criticado Mas por eu não tratar de volver sinto que las eu estou cosas me más comprometendo com sencillas, nada pelo que eu não estou fazendo. Mas nos olhos dos pero outros, parece que eu estou me comprometendo demais porque eu não estou. Eu nunca fico yo forçando ninguém no estoy forzando a eu não nadie forço ninguém a fazer o que não consegue. a Então, hacer lo que no consigue. Por algumas ahí hay pessoas até algunos podem achar que eu que me inventei critican un poco algo, eso. mas chega um momento que eu acho que algumas coisas não são necessárias, mas claro, as práticas fundacionais eu considero que são Prácticas importantes, mas fundacionales yo considero forçar não importantes, é importante, né, nesse pero século que nós forzar vivemos, mas a no es prática algo bueno. fundacional é importante. O que é tudo que está em comum ali é isso, né? Então, eu sei que alguns professores, às vezes, Entonces, eles falam sobre a prática de algunos impermanência, eles maestros falam que aquí en a Occidente prática de hablan de la impermanência associaria é práctica muito de importante no impermanencia, caminho. Mas se alguma prática te deixa depressivo, pero isso algunas não vai prácticas abrir a porta, como esa não te vai pueden causar depresión. Eso no te va a abrir una probabilidade de puerta, você despertar ou melhorar na prática. ni te va a Se for ayudar a assim, aquilo despertar. não é uma boa prática para você. Entonces quizás esa no es Muitas una buena vezes práctica a para ti. prática de impermanência ela é explicada de uma forma que é assim que Entonces acontece. yo E trato aí de é uma forma explicarla. errada de apresentar a prática, o ensinamento. Se você apresentar a prática de impermanência numa forma correta, aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, no 11 de setembro, Entonces, todo mundo mudou a partir en do el dia 11 de 11 de septiembre, setembro. toda la gente Né? Surgiu cambió. guerra e as pessoas começaram a Surgió una sofrer a partir guerra, da guerra, das guerras. la gente Então, empezó a sufrir después aquilo de la guerra. mudou completamente a vida delas. Entonces, eso cambió la vida de ellos. Aí, só que por outro lado, elas começaram a Y a la viver a vida vez, delas de uma maneira diferente. ellas comenzaron a vivir su vida de una manera diferente Experienciar essa questão da impermanência dentro do coração. y empezaron Tudo se torna como melhor. a Você percibir precisa la cuestión de saber la o que está impermanencia. acontecendo. Você precisa trazer esse mesmo princípio na sua vida com outras coisas também. Entonces, Essa é a después continuidade da prática. se puede traer ese mismo principio de impermanencia a otros aspectos de la vida. Isso realmente é bonito quando você fala sobre essa importância central dos meios hábeis, que Bueno, para mim es muy agradable escuchar hablar significa que de as los pessoas medios estão ali. hábiles. Você está falando sobre a língua Las delas, elas personas estão passando están atenção. ahí, usted le habla en el idioma de ellas. Sim, culturalmente é interessante. Às Entonces, vezes culturalmente es nós, interesante. eu sempre estou me referindo Yo siempre estoy refiriéndome
al haber crecido en às una vezes eu tenho cultura a sensação completamente de que isso é distinta. algo muito cultural mesmo. Por exemplo, muitos estudantes meus, Hay, por ejemplo, muchos estudiantes durante um míos retiro, quando você está ensinando, en un retiro, cuando a están pessoa aprendiendo, fala, eu quero, parece que a gente é bombardeado, né? Eles são bombardeados com muitos ensinamentos, se sienten muitas como informações bombardeados por históricas, muchas muitas referências, enseñanzas, que é muchas maravilhoso, cuestiones Deus fazer históricas, isso, mas para as pessoas datos. certas. Alguém que foi um monge, que é um monge, que foi educada para entender isso de forma Entonces, intelectual mais profunda. A pessoa que tem o tempo un todo monje o alguien que não tuvo tem una filhos, educación então tem intelectual más pessoas certas que vão te profunda. ensinar daquele jeito. Entonces hay Mas tem gente personas que pela para primeira enseñarles vez que así. acabou de sair de um divórcio, Pero ou que una persona que sofreu llega, muito, que tá salió totalmente de perdida, un não vê divorcio, que nenhuma está perspectiva de sufriendo, que futuro, está uma perdida, que direção. no tiene Aí você entra expectativa em de toda a futuro, filosofia do budismo, isso é uma forma no, errada de ensinar. no vas a Você vai enseñarle ensinar toda la uma pessoa filosofía del errada. E budismo. tem muitos professores, eles não reconhecem isso. Entonces muchos maestros no Quando reconocen eu vi eso. eles, às vezes tem tanto benefício em você simplesmente ouvir a pessoa. Y a Então, veces es culturalmente, parece que a gente não sencillamente importante avalia isso. escuchar a la A persona. gente não sabe como avaliar isso. Então, às vezes a gente ouve o problema de uma pessoa, a Entonces, gente acha que a gente está hay que valorar a el impressão estado que de cómo a está la pessoa está persona perdendo que se tempo, acerca né? al conocimiento. O que a gente está perdendo o nosso tempo de ouvir a pessoa, parece que a gente está sendo bombardeado a Entonces, pessoa de informação. Isso é errado. Então, é tão no es bonito perder el isso, tiempo é escuchar a las maravilhoso personas. compartilhar isso. Muito obrigada, Maravilloso Rinpoche. Eu gostaria compartir de esto. retornar Muchas gracias, Rinpoche. com a Me sua gustaría expressão, volver, com a sua permissão, de con su entrar nessa permiso, parte do sonho, nessa arena dos a entrar sonhos. en la É parte uma del pergunta da sueño. minha própria experiência, Es una pregunta de mi que eu propia vejo muito experiencia. em mim mesmo. Como que, quando você vê uma figura no seu sonho, por exemplo, sei lá, a Padma Cuando Sambhava ve aparece no seu sonho, como una você pode figura determinar se essa figura en el é sueño só uma como projeção una da deidad, sua mente ¿cómo sabe inconsciente ou se si es você una está usando proyección aquilo que a gente pode o dizer si de como uma verdad infusão externa está da energia de Padma contactando con Sambhava una no seu subconsciente? manifestación de, por ejemplo, Talvez Padmasambhava? num nível daquilo que não importe, mas talvez importe, né? Tal vez eso no importe Deliberadamente, o sí importe. por exemplo, de Padmasambhava aparecer no sonho. Por ejemplo, si Padmasambhava se aparece en mi sueño, Eu acho Rinpoche dice, que a yo gente precisa creo, voltar alguns passos para trás tenemos que ir un poco hacia atrás para lembrar que nós não somos ninguém, para recordar que que no nesse somos nível mais nadie. profundo nós somos esse espaço ilimitado. Nosotros somos el Uma espacio coisa ilimitado. é que assim, se você não for ninguém, se você for alguém, Si, você é a base dessa manifestação completa desse espaço iluminado, o sea, tú eres la base dessa de energia toda la dinâmica manifestación que nós completa, chamamos, lo que llamamos energía dinámica. né? Nós somos mãe e filho dessa energia dinâmica, nós somos Nosotros essa somos consciência de espaço esa que tem conciencia de esses espacio níveis. Então, acho que con distintos universalmente niveles. todo mundo, né? Ser Entonces, judeu, cristão, universalmente, budista, não todas importa. las personas A de gente sabe, cualquier a gente cultura, sabe religión, que tem esses três níveis fundamentais aí de dimensão. Então, por exemplo, sabemos que hay quem distintos manifesta niveles de dimensión. Padmasambhava, o Cristo, Quien ou a Virgem manifieste a Maria, Cristo, Padmasambhava o la Virgen María, o espírito da floresta, para os o un nativos espíritu americanos, del por exemplo, bosque, qualquer manifestação que para- surgir como en los indios americanos. é uma Cualquier inconsciência manifestación que coletiva, surge uma coisa do es inconsciente coletivo, de energia que surge un aí. producto del inconsciente colectivo. Então, a cada 100 ou 500, períodos de 500 anos, tem um inconsciente Entonces, coletivo ali que manifesta ese uma inconsciente determinada colectivo va variando entidade cada que protege um determinado cientos de período años da história do Dharma. Então, y hay igual algunos que normalmente você e protegen eu, en cierto nós estamos periodo, falando sobre, por exemplo, por ejemplo, el Dharma. que ambos nós conhecemos, Entonces, né? Mas nosotros hablamos de outro período Padmasambhava, diferente na história que a gente não que está no lo vendo conocemos, Padmasambhava, porque não existia pero que aos estuvo olhos das hace mentes daquelas pessoas. Então, de alguma cientos de forma, años. nós estamos dando nascimento para o Padmasambhava. Entonces, de alguna forma, A fonte en desse nuestro sueño, nosotros conhecimento estamos é dando esse espaço nacimiento ilimitado, com essa energia infinita, que
tem essa Entonces, sensação, esse senso de proteção, eh, de guiar. nos da esa sensación de protección, de Então, por guía, isso que nós precisamos y están dessa haciendo de ese imagem, né? espacio Como um ilimitado. protetor, como se um salvador Entonces, fosse nos salvar. Então, lo vale a sentimos como imagem de un salvador, protector, como un salvador. que é uma manifestação possível, porque existe essa Es una possibilidade infinita manifestación de posible manifestações. porque existe una posibilidad infinita en la Então, eu manifestación. acho que, vamos dizer dessa forma, Entonces, a yo imagem creo que de um espaço la imagen del espacio, de energia dinâmica, isso de la energía nesse dinámica, espaço, a gente fala nesses 3 níveis, né, Dharmakaya, los 3 Sambhogakaya, niveles son Nirmanakaya. Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Toda tradição, cada tradição tem a seu próprio Cada Nirmanakaya. tradición Então, tem tiene su propio Buddha Nirmanakaya. Jeremy, Buda Shakyamuni, Buda mas a Shakyamuni, base é a mesma. Então, pero la base es la misma. eu acho que Entonces, yo creo as imagens são importantes para as pessoas que estão las vendo imágenes son aquela imagem. importantes Quer que para las aquilo signifique para personas, você, mas mais importante do que isso é da onde essas imagens estão vindo. pero es más Se eu preciso de um importante de dónde salvador, vienen se eu esas preciso de um imágenes. protetor, Yo preciso de un essa salvador, imagem então vai ser importante para mim. preciso de un Então, protector, entonces quizás esa imagen acho que tem es muy uma importante noção para mí. de um significado mais profundo Así que que está se manifestando naquela imagem. la Essa emanación de imagem, un essa estado más imagem é profundo que se importante está para mim, manifestando. mas existe essa possibilidade infinita dentro desse espaço comum. Existe posibilidad infinita Então, en entrando ese nessas espacio común. linhas, em termos de Entonces, trabalhar com essa sensação de internalidade e externalidade, no el ciclo trabajo con la internalidad del que usted habla en el sobre esses libro, princípios protetores nos quais a gente falou antes, sobre los principios eu fico protectores, perguntando sobre, me pregunto sobre como a gente tem falado, né, sobre essa bem-aventurança, la quando a bienaventuranza. gente fala desses espíritos malévolos, por exemplo, de novo, novamente, Cuando algumas hablamos, pessoas, por a ejemplo, Rinpoche de los disse, espíritus interrompeu um malévolos. pouquinho, né, Ahí mas deixa eu Rinpoche contar lo então uma interrumpió, história. iba a Quero contar dar um exemplo bem mundano para você. una historia, Então, que es un vamos ejemplo dizer, bien atração mundano. e amor com apego. Vamos pensar sobre isso. Entonces hablamos Cada del ser amor y el senciente, apego. todo ser senciente, Todo ser o apego sintiente está ali. O amor também está ali. tiene el Mas apego. qual que El é apego está ahí, el amor o que está tem ahí. em comum entre todos os seres sencientes e todas ¿Qué hay en as espécies común de entre todos los animais? seres sintientes, É incluidos como los amar, é animales? amável como com os filhos, com os filhotes. Então, o amor de Como por origem ejemplo las madres universal. son amables con los O que hijos. você sente como Entonces amor? el amor es algo universal. Que tipo de relação amorosa que você tem com isso? Então, é diferente. Então, você se apaixona Entonces, pelo seu parceiro, pela sua esposa. Eu me tú apaixono te pela enamoras minha por esposa, pela minha una parceira. persona que después es Todo tu mundo esposa, se tu apaixona pelos esposo. seus parceiros, né? Mas não significa que a gente tem que amar a mesma pessoa. O amor é o que é comum, mas a gente ama pessoas diferentes. Entonces el amor es São algo que tenemos en manifestações común, pero únicas todos que fazem com que a gente queremos a manifeste personas dessa forma. diferentes. Então, a mesma energia de amor pode Entonces la misma energía permear del amor diferentes pessoas e permea com a diferentes diferentes tipos de personas amor. con Ou você pode diferentes tipos de ter um amor. amor muito limitado, ou existem Puede algumas ser un pessoas amor que simplesmente não muy sentem amor. limitado. Então, o amor é o que há de comum. Agora, Entonces aonde el você está amor es lo que manifestando tenemos en isso? común. Não, né? Então, ¿En dónde lo o manifestamos o Buda con manifesta quién? o Buda, o cristianismo manifesta Cristo, Eh, e tem essa eso imagem depende de cada uno. coletiva de um Salvador. Tá tudo bem, tá Entonces tudo ok, tudo certo. Mas hay una por imagen motivos colectiva de ese únicos. amor que puede ser É como Buda, dizer Cristo. que a única pessoa a ser amada deveria ser a minha esposa. Não, isso é algo estúpido. Entonces Isso hay é gente que aberrante, dice que porque lo único que se debe amar es a la nessa, esposa o el esposo. No, nesse eso no tempo es de así. sectarismo, parece que a gente tem En uma este tiempo tendência de sectarismo parece que hubiera una tendencia que essas expressões elas têm que ser de uma maneira que las particular e não personas de outra tienen que ser forma. de Depois a una gente manera assim, acho que às particular y vezes no as de otra. pessoas, né, eu encontro pessoas que elas têm Sí, uma questão forte com manifestação externa, né? Então elas pensem,
hay una cuestión é fuerte con las a manifestaciones externas. manifestação mais importante para mim, a tradição mais importante para mim, Entonces, a esta es la tradición más deidade tal é importante, mais esta es importante la para persona más mim. Eu importante, posso ver esta essas coisas, tá, persona tudo bem. es lo Mas no principal. momento em que eu falo para mais alguém que aquilo que ela está fazendo não é desse jeito, né? Quando eu falo que ela não deve ser assim, ela já fica. Tipo Entonces, assim, você não tem que amar, você não precisa odiar alguém para amar alguém. Você não precisa odiar alguém para amar a outra pessoa. Né? no precisas odiar a alguien Mas para se amar você a alguien. importar, deixe-me voltar Ay, no lo nessa entendí. questão que a gente estava falando um pouco sobre o seu Entonces, livro, que é um dos volvamos a la desafios nessa cuestión. discussão sobre um livro como o seu. Tem tanta riqueza ali. Es un libro este que tiene tanta Eu riqueza não quero ficar também sendo esporádico e ficar pulando de tópico para tópico, y no mas quiero tem estar alguns saltando de un tema a destaques para otro, mim que a gente poderia se pero hay unas aprofundar. Mas eu cuestiones gostaria que de destacan. voltar brevemente. Nós Entonces, falamos sobre essas deidades locais hablamos de las maléficas, deidades nos quais eu locales, acredito, que eu experienciei eles, de eu los vivi, eu espíritus. senti eles. Mas se você não Yo acredita sentí neles, ellos, pero si alguien no cree en por exemplo, como se ellos, fosse uma ignorância doce como si fuese do una Ocidente, ignorancia né? Eu posso não acreditar, mas típica de elas podem ter um Occidente. poder sobre mim. Mesmo eu Puede não ser que yo no acreditando nelas, crea, pero pueden estar teniendo eu posso ter algum eh, entendimento deles, algún mesmo efecto eu posso acreditar ou sobre mi não. vida. ¿Puedo tener Como que algún elas me entendimiento de afetam, se eu eso? conheço ou se eu não conheço elas? A Rinpoche ¿Cómo disse, es? bom, Rinpoche dice, bueno, elas têm poder sobre você. ellas tienen poder, O poder que elas têm você, o poder que elas têm sobre você, el poder que quando tienen você sobre não ti acredita cuando nelas. tú Vou no repetir. acreditas. Se eu acredito num A tempo ver, bom, si yo clima creo en bom, un a buen pessoa, tiempo, en un clima Califórnia tem um bueno, ótimo clima, mas se eu não acredito, pero si yo no se eu creo não acredito no clima, en el clima, ele não vai me dar a en el buen clima, felicidade suficiente. él no me va a dar Mas, la felicidad suficiente. então, o poder negativo ele ainda é um Entonces, poder, el poder traz um negativo impacto es un negativo. poder, Mas se você estiver aberto para aquilo, se você pero acreditar naquilo, você vai si ter tuvieras la apertura de poder estar positivo, abierto mas que para vai te creer, afetar. Então a questão é assim, o que te es afeta algo ou não se você não positivo. acredita ou acredita? Ah, Entonces, o ¿qué es fato lo que te sempre vai afecta? afetar. Então a gente Siempre te va a volta para a mesma afectar. questão que a gente Es, estava falando. es como lo del clima, siempre te va a afectar. Particularmente no Ocidente, eu acho que é muito estranho. Às vezes eu sinto que as pessoas. Não é que as En pessoas não Occidente, acreditam, elas acreditam em muitas coisas, coisas demais. la gente cree en muchas cosas, Você acredita demasiadas que a Bolsa de cosas. Valores vai trazer. Elas acreditam em criptomoeda, elas acreditam Creen en em las criptomonedas, en un montón de os cosas, ocidentais. los Não é que elas não occidentales. acreditam nas coisas. No Ah, es que não, eu no sou muito crean, intelectual, preciso de ciência, de lógica e de razão. Não é verdade. Os ocidentais no son tan lógicos o acreditam intelectuales, demais em muita coisa. creen en Mas, muchísimas cosas. mas algumas vezes, algumas crenças, elas. É melhor que a gente não acredite do que acreditar. Pero Ou, por muchas de exemplo, esas assim, creencias eu sería acredito mejor no em mágica, tenerlas. em magia, né? Você abre o seu coração e a sua mente, e no momento em que você abre o seu coração e a sua mente, Cuando abres tu corazón y tu mente, as mudanças elas vão estar acontecendo de uma maneira muito mais maravilhosa. Por exemplo, você acorda los de manhã cambios cedo. van a suceder de manera Não é maravillosa. que você precisa ter uma razão para dizer, ah, eu estou aberto para a magia do dia, estou aberto para a alegria. No es necesario decir estoy abierto para la magia del día, para la alegría. Se você se abrir para aquilo, se movimentar para aquilo, daí você encontra essas coisas, claro, porque se você está aberta. Agora, se você não acreditar, se você disser, ah, não, eu não acredito em nada dessas coisas, ah, o que tem nesse mundo? Esse mundo é tão Pero si ruim, no crees en as nada, pessoas são ni horríveis, meus ninguna vizinhos magia, são ni en la alegría, ni en horríveis, minha nada, família é uma este mundo es bagunça. horrible, Então, todo essa é a es, sua crença, mas você bueno, acredita em esa outras es tu coisas. creencia. Então, basicamente, eu acho que a questão sobre Entonces, crenças, sobre básicamente, acreditar, la cuestión por sobre exemplo, a gente estava falando creencias, sobre espíritos, né? Sim, tá, eles estão ali. Se você não bueno, acredita, los espíritus mesmo que você não están acredite, ahí, eles não vão desaparecer. Então, aunque tú no basicamente, creas en ellos, no van a você está desaparecer. dizendo numa forma. Entonces, Você está dizendo uma nuance aqui que tipo, é um benefício, é uma vantagem acreditar. Porque, es por exemplo, se un você não acredita beneficio, em una vírus, ventaja ele creer. tá ali mesmo assim, ele vai te afetar mesmo assim. Então, é como se fosse um exemplo
Un ejemplo sería, Então, o Ibuja disse, eu acho que uma parte importante é que nunca se force a fazer nada ou nunca acreditar te em nada. fuerces a hacer Aprende nada ni a creer en nada. a se abrir para as coisas. Simplemente Você pode ver aprende a na abrirte ciência, a por las exemplo. cosas. Tem muitas pessoas, por muitos séculos, você pode ver, Entonces, muchas a personas ciência ela vai mudando en la com ciencia, ao por longo dos ejemplo, a lo largo de séculos. los siglos, Até, por la exemplo, ciencia va sobre cambiando dieta, o tempo vai passando e essas coisas que a ciência fala sobre dieta, ela vai mudando. Uns falam que tem que comer carne, outros não, y va ou que não cambiando é bom, la misma ou não ciencia. é, e por Entonces, isso una vai época aumentando. dicen que Então, tal cosa se come, después tal todos cosa no os se 20 come porque trae anos, colesterol. parece que muda tudo. Entonces, Aí en antes 15, uma 20 coisa era años correta para comer, cambió mas todo, depois já não é todo lo mais. que es bueno para comer. Aí, como que você pode acreditar numa coisa se aquilo fica mudando o tempo todo, Entonces, né? Se a ¿cómo ciência fica pueden creer en mudando. algo que cambia permanentemente? Então, parece que o melhor é o caminho do meio, Entonces, moderar, parece que lo mejor es el camino del apreciar o que você medio, gosta de comer, com moderar moderação, então, e com equilíbrio. y Então, tener cierto equilibrio. tem um pouquinho de junk food ali, com os amigos. Pode ser mais saudável do que você comer uma comida Y hasta saudável, mas estando depressivo. compartir y Parece disfrutar con engraçado isso, é amigos bem parece que es un verdade, poco né? más saludable Por que quê? hacer Se la a gente dieta retornar medio depresivo. para algo que a gente falou sobre alguns minutos atrás, Hay algo que eu queria voltar habló um pouquinho unos años antes para atrás, esse tópico específico, porque eu acho que ele é tão grande. quería, Falar sobre yoga do sonho. o sea, es tan grande É el assim, tema del yoga de yoga los do sueños. sonho com sonhos lúcidos. Qual que é a Y es centralidade? la confusión entre yoga del Porque sueño y no sueños yoga do lúcidos. sonho parece que a gente tem um corpo, um corpo mais sutil ali. En el yoga de los sueños parece que tenemos un cuerpo más completamente sutil sutil. Então, uma o questão completamente sutil. seria a importância de estabelecer Sería uma relação importante com entonces. esse corpo sutil, sobre o qual nós estávamos falando. Tendríamos que Então, se a gente establecer quiser una focar mais relación nisso, con você este pode cuerpo usar sutil. mais esse corpo para, né, avançar, mas tem um lugar no mundo do yoga do sonho e também algo particular ali Y algo particular allí, que também fala sobre a importância da centralidade do canal central. Então tem essas duas grandes questões. relacionado con la A importancia del canal conexão central. do yoga dos sonhos com esse processo de corpo mais sutil Ese e proceso a de cuerpo importância más do canal sutil central. Então aí y você la diz, bom, importancia a del canal importância central. desse corpo Bueno, sutil, ele é el chave, cuerpo um sutil ponto chave. es un Porque, punto por llave, exemplo, de novo, clave. sempre eu tento voltar para a fonte, né, da ideia de Dharmakaya, Volviendo Sambhogakaya, Nirmanakaya, a as la três fuente kayas, ou do de los tres espaço niveles, ilimitado Dharmakaya, infinito, Sambhogakaya y consciência Nirmanakaya, infinita, energia dinâmica. Então, eu conciencia sempre tento voltar infinita para y essas três energía coisas. dinámica. Então, quando você volta para Entonces, isso, volviendo a esto, existem essas infinitas possibilidades infinitas ali. Mas hay o problema do infinitas nosso corpo posibilidades é que a aquí. gente tem essa limitação de corpo. As pessoas Nuestro dizem, por cuerpo exemplo, eu físico estou es una velho. limitación. Ao que elas estão se referindo? Ao corpo. Meu corpo está envelhecendo. El cuerpo Então, quando o puede corpo estar envelhece, a envejeciendo. pessoa diz, significa que ela acha que ela está velha. Isso não é Entonces la certo. persona cree que ella está envejeciendo, Como que o seu corpo estar pero velho no. define que você está velho? Ou, por El cuerpo está exemplo, se diz, envejeciendo. eu estou doente, significa O si que, digo, na verdade, que o estoy corpo está enfermo. doente. Não No, que el você cuerpo está esteja doente. enfermo, no que Então, tú estás tudo parece que enfermo. fica limitado à imagem do corpo. Entonces parece que quedamos muy limitados A con la limitação identidad do del que a gente cuerpo. se sente parece que é uma limitação do corpo. Então, o papel do corpo Entonces, sutil é el dizer, papel del cuerpo não, eu sutil posso voar. Então, vamos falar sobre es, sonhos eh, lúcidos. si hablamos de sueños lúcidos, A pessoa que sonha, ela tem esse la corpo persona que sutil num sueña sonho tiene este lúcido. cuerpo sutil en un Ela sueño lúcido. pode mudar de sexo, por Ella exemplo, de um puede tamanho para outro mudar de tamanho, de género, uma puede qualidade para volverte outra gigante, qualidade, chiquita, de cambiar uma de velocidade para cualidades, outra, de uma dimensão para volar, outra, ir de una de um dimensión a universo para otra, outro de un universo, universo de a um período otro, do tempo da história de para una outro época de la período. historia para otro. Você pode fazer qualquer coisa em
Voy a hacer cualquier cosa, qualquer coisa en que você cualquier queira fazer, momento, se você lo que estiver quiera, desperto nesse sonho lúcido, si se você estás estiver despierto en ese desperto sueño nesse corpo lúcido sutil. realmente. Então, esse corpo sutil, ele tem a habilidade Entonces, de ese quebrar cuerpo todas as sutil regras tiene la dessa habilidad de condição quebrar física. todas las reglas Essa é a chave, que é isso que nós tenemos en estamos nuestra fazendo. Se você não condición tiver o corpo física. Esa es la sutil, llave. aí você está bloqueado nesse Eso es corpo. llegar al cuerpo Eu não sei sutil. se tem a história Entonces, ali do 11 de setembro, né? Então, depois do 11 de setembro, después del 11 de septiembre, acho que a volviendo a esa Segunda historia, Brutus e a conclusão final de milhares de páginas sobre la o cérebro conclusión é a falta de imaginação dos americanos. Teve es uma, acerca de la falta de uma linha de imaginación de conclusão los ali. americanos. O que significa isso? A imaginação significa corpo sutil, significa La que imaginación você significa não cuerpo fique sutil, bloqueado na sua que no te rotina, na quedes sua forma bloqueado en tu rutina, rotineira de pensar. Você tem que pensar en tu além forma das rutinaria de limitações, pensar. Hay que ir siempre más né? allá de las limitaciones, Pensar fora da caixa, né? De forma pensar fuera de la caja. no mundo do Dharma, no mundo En el tântrico, existe nudo essa magia, né? Quem consegue del imaginar Dharma, el nudo tántrico, além ¿qué es esta do que magia? ficar bloqueado De nessa ir más condição, allá, nessas condições coletivas ou en lugar de condições quedar bloqueado individuais? en las No limitaciones corpo. Então, colectivas. o corpo sutil, ele quebra as regras. El cuerpo A sutil prática de imaginação rompe todas esas é a mesma limitaciones. coisa. Você levanta de manhã, você pensa nisso, você pensa, hoje eu vou fazer com que o meu dia seja o melhor. E você se abre para essa Entonces, energia. si te levantas Você cada día encontra diciendo, pessoas hoy voy a incríveis. hacer que sea un día Você mejor, pensa, ya eu te vou estás abriendo. me aprofundar com essas pessoas, eu vou me abrir para esse mundo. E Voy você a vai abrirme para fazer ese mundo, completamente voy a diferente. Ele começa a profundizar. sua vida. Y empezamos el día así, ese Você día va a ser está indo para completamente a vida, né? distinto, Para o dia com um corpo diferente. Você porque está estás saliendo rompendo com o seu diferente, corpo estás de saliendo dor. con un cuerpo diferente, Então, o seu estás corpo vai encontrar outros dejando corpos ese cuerpo de dolor. maravilhosos. Você Y tu está cuerpo va a tendo encontrar tempo com a otros sua cuerpos falta de dor, você maravillosos está tendo conversas boas com outras pessoas, vai y conhecer tener outras pessoas. Você conversaciones pode se buenas y no alegrar conversaciones de de dolor, ter conversas com pessoas ao invés de ficar discutindo com elas. Por quê? Porque en você está lugar de dando estar um tempo para discutiendo con sua las fala de personas. dor. Por quê? Porque vem a fala sutil. eh, Aí uma Le das un energia descanso a sutil, coração sutil esas vem hablas de também. dolor. Então, Entonces hay un você cuerpo pode sutil y un ter, as corazón pessoas vão sutil dizer, también. eu sou o céu, eu não sou esse corpo, eu sou o sol, eu sou essa luz infinita, eu Entonces, sou uma yo no energia soy ese dinâmica, eu cuerpo, posso me yo soy mover. energía, Então, esa luz essas são infinita. imagens sutis. Esas son imágenes Nossa, que sutiles. forma maravilhosa, né? Es una forma maravillosa. Isso tem a ver com o que a gente estaba falando antes sobre flexibilidade da Y tiene que ver con lo que identidade. hablábamos antes de A gente estava flexibilidad falando de la sobre identidad. flexibilidade horizontal e Flexibilidad agora vertical. horizontal y vertical. Então, sempre quando eu vou falar sobre isso, eu sempre Entonces, retorno. siempre y Então, cuando hablo de eso, quando eu retorno. não estou voltando sobre aquela coisa. Entonces, bueno, ahí se cortó el video. Pessoal, desculpa interromper, mas é que vai ficar muito longo, fica difícil para nossa querida tradutora do espanhol. Dice Andrea que es un poco Mas semana que difícil vem a gente traducir. volta, a gente volta esse trechinho para fazer o raciocínio, que estava bem interessante. Corta o Entonces, coração la dela, semana que viene seguimos mas é que en senão ese fica muito punto. cansativo para ela e para algumas pessoas também aqui, tá? Y bueno, Queria agradecer pela presença de vocês. Semana que vem a gente muchas termina e o gracias Denis por já la vai estar com a presencia de gente, tá todos. bom? Obrigada. Y ya seguiremos. Desculpa mais uma vez interromper, dava vontade de ver, mas semana que vem. Perdón por la a gente vai interrupción, daban ganas de seguir. Muito obrigada, Andréia. Espero Muito que obrigada, sí les haya Silvia. gustado. Imagina. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches. Boa noite, meus queridos. Até para a semana.